Olá, boa noite a todos, aos nossos internautas. É um prazer estar aqui hoje para juntos nós aprendermos mais de Deus. Estamos aqui numa semana de oração especial dos adolescentes e é muito bom estar aqui. Inclusive, é um prazer estar aqui com o irmão Eliseu, que está aqui nos bastidores, que é o autor da mensagem de hoje. E bem, ontem nós vimos o tema chamados para um propósito. E hoje vamos ver o tema o propósito de amar, como o irmão Juan já falou. E bem, vocês já devem ter percebido que o amor, que o amar, está bem presente na nossa vida desde cedo, não é mesmo? O amor é demonstrado pela mãe com seus filhos, quando a mãe dá carinho, dá aconchego. O pai que dedica tempo aos filhos também está dedicando amor. A importância de nós sermos gentis, de nós sermos educados, corteses e honestos, que sempre é nos imposta, né? As pessoas mais velhas, os adultos, nossos pais, mães, avós, sempre nos advertem, né? Para que nós sejamos corteses, sejamos amorosos, sejamos respeitosos com as pessoas. Mas amar vai muito além de uma só palavra. Amar não é só dizer que ama, mas é agir como alguém que ama. Em 1 João, no capítulo 4, versos 20 e 21, diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então vejam só, aqui a Bíblia diz que aquele que só diz que ama, que só diz eu amo, mas só por dizer, não ama de verdade. Aquele que ama realmente a Deus, aquele que realmente quer amar a Deus, ele também ama o seu semelhante, ele também ama o seu irmão. Então não adianta de nada nós estarmos na igreja ou orando, cantando a Deus e falar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero te servir, mas logo depois você já sai brigando, já sai xingando, gritando com todo mundo. Isso não é amor, isso não é amor a Deus. Quem quer servir a Deus, recebe esse amor de Deus e ele compartilha com as pessoas ao seu redor. Bem, tudo é mais fácil com um propósito, não é mesmo? Tudo é mais fácil quando você sabe para onde você está indo. Quando a pessoa não sabe para onde ela está indo, qualquer caminho serve, o que der aconteceu, tá bom. Mas aquela pessoa que sabe para onde ela está indo, eu estou indo para tal cidade, meu objetivo é tal. Então ela vai fazer de tudo para cumprir aquele objetivo. E assim devemos ser nós na nossa vida. A Bíblia, ela enfatiza muito esse ponto. No verso de Lucas, capítulo 14, versos 28 a 30, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então vejam só, Cristo, ele nos diz que é muito importante nós termos um propósito, nós termos um caminho a seguir, um objetivo no final de tudo que nós fazemos. Segundo o dicionário, propósito é o que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir ou um alvo. E é isso que a Bíblia enfatiza constantemente. Vamos supor um exemplo. Você está na sala de aula e o seu professor de matemática fala: daqui uma semana haverá prova. Então o que vai te motivar a estudar, a fazer os exercícios, a treinar? Conseguir a nota. Conseguir passar de ano, conseguir chegar bem ao final do semestre ou do bimestre. E é assim que nós devemos ser na nossa vida. Porém, muito mais importante do que termos um propósito profissional ou estudantil, um propósito na nossa vida terrena, é o adolescente cristão ter um propósito de uma vida espiritual. Não é simplesmente ir para a igreja porque os pais vão para a igreja, ou porque o vô vai, ou porque o pastor está mandando ir. Não. É você realmente ter um propósito, um objetivo de estar lá. Não é só estar lá de corpo e mente, estar pensando em outras coisas, estar querendo sair de lá. É você realmente escolher ir lá com um propósito. Eu vou lá porque eu sirvo a Deus. Eu vou lá porque eu quero servir a Deus. Não é porque meus pais estão falando, não é porque o pastor está falando, é porque eu quero. É a minha experiência com Deus. E quando nós escolhemos servir a Deus, Ele vai nos abençoar. Assim como está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós decidimos seguir a Deus, Deus vai nos ajudar. Ele não vai nos deixar sozinho. Ele não vai nos abandonar à própria sorte. Ele vai caminhar ao nosso lado. E assim como diz em Deuteronômio, ele vai nos carregar como um pai carrega um filho. É assim que Deus carregou o povo de Israel antigamente. E é assim que ele está disposto a nos carregar também. Ele fala, venha meu filho, vem. Eu já passei por aqui, então vem. Eu sei qual é o melhor caminho. E eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar todo o suporte que você precisar. Porém, infelizmente, é muito mais fácil nós odiarmos do que nós amarmos. Nós temos a nossa natureza pecaminosa. Assim como diz no Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos pecadores. A nossa natureza não é amar, não é retribuir o bem com o bem. Nossa natureza é brigar, é xingar, é odiar as pessoas. Nossa natureza não é amar, não é algo natural nosso. Mas, novamente, com a ajuda de Deus, nós conseguimos. E Paulo explicou muito bem essa luta diária no livro de Romanos, capítulo 7, versos 19 e 20, que diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o bem que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, constantemente, todos os dias, o cristão vive uma luta. Ele tem uma natureza pecaminosa, ele gosta de determinada coisa que não é bom, mas ele gosta e é difícil dele abandonar aquilo. Ele sabe que aquele alimento não vai fazer bem para ele, mas ele vai lá e come. Por quê? Porque é a natureza dele. Então, todos os dias, ele tem que estar lutando com Deus. Senhor, me dá força, me ajuda. Porque, por mim mesmo, eu não consigo. Eu vou continuar pecando, eu vou continuar comendo essa comida que eu sei que não é para comer, que vai me fazer mal. Vou continuar com esse tipo de amizade, vou continuar assistindo isso que eu sei que não é para o meu bem, que eu sei que vai me fazer mal. Mas eu ainda gosto, eu gosto demais, é da minha natureza, eu quero demais. Mas eu sei que não vai fazer bem. Então, essa é a nossa luta diária. É renegar ao próprio eu e mesmo tendo a nossa natureza pronta a odiar, nós devemos amar, porque Deus é amor e Ele quer que nós amemos o nosso semelhante. A escritora Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, na página 554, o seguinte: assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, verdadeiro objeto de adoração, em lugar da justiça perfeita de sua lei, a verdadeira norma de perfeição humana, pôs Satanás a natureza pecaminosa, falível do próprio homem, como único objeto de adoração, a única regra para o juízo ou norma de caráter. Isso é progresso, não para cima, mas para baixo. É assim que o pecado começou, com Lúcifer se achando demais, tendo amor próprio demais. Ele olhava para Cristo e falava, não, mas espera aí, quem ele acha que é? Eu também sou tão forte, tão bonito, tão poderoso. Quem que esse Jesus acha que é? Eu vou tentar tomar o lugar dele. Foi assim que o pecado começou no universo. Com o amor exagerado para si mesmo, com o amor egoísta, não para os outros. E Lúcifer, mais para frente, ele viu que ele estava errado, mas o orgulho falou mais alto. Jesus chegou em Lúcifer com todo o amor e falou, filho, não faça isso. Você sabe que você está errado. Por favor, abandone essas ideias. Você vai voltar ao seu posto. Eu te amo, eu quero você de volta. Mas Lúcifer pensou consigo mesmo, não, o quê? Eu? Eu vou falar para todos os anjos que eu já convenci que eu estava errado? Eu vou falar para todos eles que tudo que eu convenci eles estava errado? Não, não mesmo. E ali Lúcifer virou Satanás e começou o pecado no mundo. Muitas vezes nós também temos isso, né? O amor próprio, o amor egoísta. Não o amor a Deus e não o amor ao semelhante. Mas nem sempre o mais prazeroso é o correto. O mundo prega que se você está feliz, então está tudo bem, né? Isso é muito apelo para os jovens, para os adolescentes, para os adultos até. Se você está feliz, não tem importância, faz o que quiser, com quem quiser, come o que quiser. O importante é você ser feliz. A felicidade está acima de tudo. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o prazer que é instantâneo, depois vai trazer sofrimento, vai trazer morte, vai trazer algo ruim. Então nem sempre tudo que é prazeroso é o correto. Assim como diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine.
Então, nós podemos fazer tudo, não é mesmo? Nós temos a liberdade. Se eu quiser ir lá fora agora e matar uma pessoa, eu posso. Ninguém vai me impedir disso. Mas vai ter consequências. Eu vou ser preso, vou ficar lá um bom tempo. Então, vejam, tem consequências. Nós, muitas vezes, pensamos, não, eu sou jovem, sou adolescente, estou aqui livre, mas nem sempre é assim. Você realmente é livre, eu sou realmente livre, mas sempre vai ter consequências. Se você continuamente escolher comer um alimento que não vai te fazer bem, com o tempo você vai morrendo aos poucos. Se você continuar com uma amizade errada, com uma amizade tóxica, que só está te levando para baixo, você não vai se dar bem. Bom, é sempre bom, né, ouvir algo que nos inspire a amar, né? Já que é tão difícil, nós já vimos que Deus está pronto a nos ajudar. Mas é sempre bom termos histórias para nos inspirar. E existe um livro em que existem várias histórias e que elas são verdadeiras. Nós podemos confiar totalmente nelas. Não são como as histórias, os filmes, as séries de hoje em dia, que só contém mentiras, traição e morte. É a Bíblia. Nela, sim, nós podemos confiar. E na Bíblia está a história de Ruth. Ontem nós vimos a história de Sansão, chamados para um propósito. Mas hoje nós iremos ver o propósito de amar, a história de Ruth. Bem, essa história, esse livro, né, de Ruth, contém uma das histórias mais bonitas de amor e de altruísmo. Bem, o livro de Ruth é um dos menores da Bíblia. Ele tem apenas 4 capítulos, mas conta a história de Ruth, a personagem principal, em que seu marido Malom morreu após 10 anos de casado. E naquela época, uma mulher viúva, infelizmente, não conseguia sustento algum, porque ela dependia do marido para tudo. A mulher, naquele tempo, não podia trabalhar, não podia ganhar nada. Ela dependia exclusivamente do marido. Então, uma viúva não tinha o que comer, não tinha onde morar. Então, e agora? O que Ruth iria fazer? Então, ela decidiu se juntar a alguém que estava numa situação pior do que a dela. A sua sogra Noemi, que além de ter perdido o marido Elimeleque, havia perdido os 2 filhos, Malom, o esposo de Ruth, e Quilom, o marido de Orfa. Então agora a Ruth ali se uniu com Noemi, com Orfa também, e agora o que elas iriam fazer? Ruth e Orfa eram jovens ainda, elas podiam voltar para a terra delas, elas eram moabitas. Então elas podiam voltar para a família, para os pais e conseguir talvez um outro casamento. Elas podiam dar um jeito de se virar. Mas Noemi não. Noemi já estava velha, já tinha perdido os 2 filhos e o marido. Então, Noemi decidiu voltar para sua terra natal, Israel. Então, Ruth foi até Noemi e falou, não, peraí, eu quero ir com você. Ruth podia ter escolhido ficar lá na terra dela com os deuses pagãos, com toda a cultura dela, perto dos amigos, da família, mas ela escolheu seguir Noemi. Por quê? Porque Noemi tinha falado do Deus de Israel. O Deus de Israel foi muito mais forte para Ruth do que tudo que ela já conhecia até aquele momento. Esse tempo que ela passou casado com Malom, em comunhão com Noemi, ela aprendeu do Deus de Israel. E isso foi muito mais forte para ela. E em Ruth, no capítulo 1, verso 16, está uma das maiores declarações de amor que nós temos na Bíblia. Diz assim, Ruth, né, falando para Noemi, não me peça para deixá-la ou para me afastar de você. Aonde você for, eu irei. E onde você ficar, eu ficarei. Seu povo será meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e lá serei enterrada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Que lindo, não é mesmo? Vejam só, ontem nós vimos a história de Sansão. Alguém que já nasceu na igreja, se perdeu, mas depois voltou para Deus. Agora aqui hoje nós estamos vendo a história de Ruth, que veio do mundo. Ela era moabita, era pagã, tinha todas as festas, os costumes dela, mas ela conheceu Deus. E ela decidiu escolher a Deus, ela decidiu seguir a Deus. Ela abandonou tudo que ela conhecia para se juntar a Noemi e para seguir a Deus. Então, juntas, Ruth e Noemi voltaram para Belém, a cidade natal de Noemi. E elas chegaram no início da colheita da cevada. E bem, 2 viúvas não tinham muito bem como se sustentar e elas dependiam exclusivamente de generosidade dos outros, porque uma mulher naquela época sem marido, viúva, não tinha casa, não tinha comida, não tinha nada. Então Ruth se encarregou de conseguir a comida. Naquela época era costume das pessoas que colhiam no campo deixar um pouquinho de sobra no chão, para que os pobres, as viúvas, pudessem ter um pouquinho de alimento. E Ruth foi fazer isso.
Ela ficou desde manhãzinha até a tarde, até o final do dia, colhendo comida para ela e para Noemi. E era um trabalho muito cansativo, porque a mulher tinha que andar praticamente quase toda curvada, embaixo do sol quente e a poeira, mas Ruth foi ali, firme e forte. Ela foi e ficou o dia inteiro lá trabalhando. E isso chamou a atenção do encarregado ali daquele campo. Ele viu que aquela mulher, nossa, aquela mulher ali está desde o começo do dia, está trabalhando tão bem. Então foram atrás da história dela, descobriram quem ela era, que ela era moabita, veio junto com Noemi, escolheu servir o Deus de Israel. E também chamou a atenção de Boaz, que era o dono daquele campo. Naquela época, quando um marido morria, o parente mais próximo tinha o dever de cuidar da viúva. E Boaz era esse parente mais próximo. Ele era o parente mais próximo de Noemi, e então era o dever dele de cuidar de Noemi e se casar com Ruth, para dar sustento para as duas. Então, Noemi viu toda essa situação e deu conselho para Ruth. Vai lá, se casa com ele para nós termos um bom sustento, para você ter um marido de novo. E Ruth aceitou a proposta. Naquele tempo era costume de quando alguém se deitava aos pés da outra pessoa, quando estava dormindo, de total submissão. Então, Noemi falou isso, procura onde Boaz dorme à noite e vai lá e se deite aos pés dele. Isso significava total submissão. Então, Ruth foi lá e fez isso. Quando Boaz acordou, viu ali Ruth aos seus pés, deitada, entendeu toda a situação e aceitou se casar com Ruth. Porém, havia mais um problema. Existia um parente mais próximo ainda do que Boaz. E Boaz não podia passar por cima do direito do outro. Então ele foi junto ao parente mais próximo e, pela intervenção divina, pela graça de Deus, o parente mais próximo renunciou ao direito e Boaz pôde se casar com Ruth. Bem, que história emocionante, não é mesmo? Olha só que final feliz. A história começou com morte, com tragédia, com fome, mas terminou com um casamento feliz. Noemi teve consolo no final da vida, ela conseguiu sustento, conseguiu segurar nas mãos o filho de Ruth e Boaz, que seria Obed, que seria o avô do rei Davi. Então, essa moabita, Ruth, virou o quê? Virou antecedente de Jesus. Jesus veio da linhagem de Ruth. Olha só que privilégio. Quando uma pessoa decide seguir a Deus, grandes coisas acontecem. No final, o amor sempre vence. O amor de Deus não é nacional. Ele não ama apenas o Israel, não ama apenas o Brasil, o Canadá. Ele ama o mundo inteiro. Ele não amava só Israel. Ele amava os moabitas e todos os outros. E ainda é assim hoje. O livro de Ruth, né, como eu disse, começa com morte, mas termina com vida. E assim também é a história de todos os que decidem seguir a Deus. No final, o amor de Deus é sempre maior. O amor sempre vence. E se nós demonstramos amor, é amor que vai voltar para nós. O mundo fala que isso é karma, que é sorte, mas é bíblico. Está em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se a pessoa planta amor, planta generosidade, ela vai colher isso também. Se ela é amorosa, vão ser amorosos com ele também. Assim Deus é. Ele nos recompensa dessa forma. E isso é percebido pelas pessoas à nossa volta. O amor a Deus e ao próximo é primordial. Certa vez perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vejam só. Aqui, Jesus separou os 10 mandamentos de Êxodo 20 em duas partes principais. Amarás a Deus, primeiramente, e depois ao teu próximo. O amor vem de Deus. Deus é amor. E Ele nos comunica esse amor. E nós devemos comunicar esse amor aos outros também. Devemos espalhar esse amor. Inclusive, amor é uma parte do fruto do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, fala que sobre o fruto do Espírito. E entre eles está o amor. Então, aquele que recebe a Deus, aquele que tem o Espírito Santo nele, ele é amoroso com as pessoas. E isso também é um exemplo para as outras pessoas, de que Cristo transforma. Se nós colocarmos uma Bíblia num presídio, ela vai transformar aquelas pessoas. Não terão mais ladrões e assassinos, mas terão crentes, terão uma igreja lá atuando.
Então a Bíblia, o Evangelho, realmente transforma vidas. Não é um livro qualquer de histórias, um livro de fábulas. É realmente algo real. Tem um poder especial na palavra de Deus. E é esse amor de Deus que nós devemos mostrar ao mundo. Nós devemos seguir ao nosso Mestre Jesus. E esse é um dos principais mandamentos que Ele nos colocou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em Romanos, capítulo 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então vejam só, o amor é algo assim, imprescindível, é algo muito necessário. Se nós vamos seguir a Cristo, nós devemos ter o amor de Cristo. Esse é o preço de seguir a Cristo. Nós devemos amar, mesmo o nosso inimigo, mesmo aquele que vai contra nós, que quer nos machucar, que quer nos prejudicar. Nós devemos amar, assim como Cristo nos amou e amou o mundo inteiro. João 3,16, um verso que nós conhecemos muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus amou o mundo todo. Ele não amou só um povo, só uma família. Ele amou o mundo todo. Jesus nos amou mesmo quando nós não o amávamos. Quando Adão e Eva pecaram ali, Jesus podia ter simplesmente apagado Adão e Eva da existência, ou até mesmo antes, quando Lúcifer pecou, Deus podia ter apagado a existência dele, da mente de todo mundo, ninguém nem ia lembrar que existia Lúcifer, que existia pecado. Nós estaríamos em paz, não existiria pecado no mundo, tudo estaria bem. Mas Deus ainda iria se lembrar. Deus não quer robôs, simples robôs, que adorem Ele porque Ele quer. Ele quer que a pessoa tenha essa decisão. Eu quero amar a Deus por essa e essa razão. Não é porque Ele está me obrigando, mas porque eu realmente quero. E é por isso que Jesus decidiu se entregar por nós. Esse amor tão grande que Ele teve por nós. Quando Ele estava ali na cruz, lá do alto da cruz, quando Ele estava lá pregado, sofrendo, com chicotadas nas suas costas, com a coroa de espinhos, com sangue escorrendo do rosto dele, com as mãos e os pés pregados, Ele olhou no futuro e viu todas as pessoas que iriam ouvir dele. Ele viu que numericamente não ia ter vantagem, porque ia ser muitas poucas pessoas que iriam aceitar ele. A maioria iria zombar da morte dele, iria zombar do amor dele, iria rejeitar ele. Mas por esses poucos, ele decidiu continuar. Ele viu lá na frente, esse povo vai estar comigo, eu os amo, eu não quero ficar sem eles, eu os amo demais, eu quero passar a eternidade com eles. Por esses poucos, eu vou continuar aqui, eu vou sofrer, eu vou morrer nessa cruz, por amor a eles. No livro Conselhos sobre Mordomia, na página 182, diz o seguinte: voluntária e alegremente entregou-se Cristo à execução da vontade de Deus. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deveríamos nós considerar penoso negar a nós mesmos? Deveríamos recusar ser participantes dos seus sofrimentos? Sua morte deve fazer vibrar cada fibra do ser, tornando-nos desejosos de consagrar à sua obra tudo o que temos e somos. Ao pensarmos no que Ele tem feito por nós, deve nosso coração encher-se de amor. Então, ao ver Jesus na cruz, quem consegue se lembrar dos seus problemas? Quem consegue odiar o seu irmão? Ao olhar Cristo ali na cruz, nós só podemos amar. Amar o mundo inteiro, assim como Cristo também amou o mundo inteiro. Assim como Cristo também nos amou. Não há prova maior de amor do que um inocente ter morrido naquela cruz, por mim e por você. E o que nós fazemos com esse amor? Todos os dias nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, rejeitamos o sacrifício dele. Nós amamos esse mundo, porque nós somos pecadores. Será que o nosso amor ao mundo está sendo maior do que o amor a Deus? Continuamente, nós escolhemos o mundo. Nós sabemos que aquilo não é bom para nós, mas nós vamos lá e fazemos. Nós vamos lá e rejeitamos a Cristo. A voz do Espírito Santo fala: filho, não faça isso, você sabe que é errado, por favor, escolha a mim, eu vou te dar força. Mas nós falamos: não, Senhor, muito obrigado, eu estou bem aqui no meu lado, o Senhor pode ficar aí, que eu me aventuro aqui sozinho. E muitas vezes é fatal. Deus não considerou a humanidade como algo vil e sem valor. Humanamente, o que Jesus fez é algo inacreditável, sem sentido algum. Porque nós não somos perfeitos como é Deus. Nós não somos amor. Nós somos pecadores, falhos. Nós odiamos as pessoas. Nós não queremos retribuir o bem.
Se alguém faz o mal para nós, nós queremos retribuir ainda pior. Mas Deus é amor. Ele retribuiu o mal, o pecado, a rejeição com amor. Ele se entregou por todos nós. A parábola do filho pródigo ilustra muito bem isso. Um senhor, já velho, já idoso, tinha uma grande propriedade, muito dinheiro. Então, seu filho mais novo pede: pai, eu quero a minha parte da herança. E quando é que a herança é concedida? Quando o pai morre. Então, em outras palavras, ele estava falando: pai, você está demorando demais para morrer, então, eu quero meu dinheiro, quero agora, eu quero sair daqui, não quero ficar perto de você, não gosto de você, quero que você morra. Mas como você não morreu ainda, eu quero a minha parte do dinheiro. E o pai ali dá o dinheiro, é algo contraditório até, né? Ele aceita: tudo bem, filho, então se você quer, muito bem. Dividiu ali a propriedade dele, deu o que pertencia ao mais velho e deu a parte do mais novo. Então o mais novo saiu ali feliz da vida. Vou gastar o dinheiro como eu quero, eu vou ser feliz, vou gastar em festa, em amigos, em tudo que eu posso. Por um tempo, ele gastou o seu dinheiro em tudo que ele queria. Mas no final, ele acabou pobre, sem comida. Aqueles amigos lá de trás que estavam na festa, estavam lá: vamos lá, isso aí, vamos gastar, vamos beber, vamos se divertir. Cadê os amigos agora? O dinheiro acabou, os amigos saíram. E agora? Ele estava ali cuidando de porcos, o que era uma profissão muito humilhante para um judeu. E ele pensou: na casa do meu pai, se eu estivesse lá, meu pai me amou. Se eu estivesse lá, eu não estaria desse jeito. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir para ser um servo, vou me humilhar só para ter um pouquinho de comida. Vou voltar humilhado, todo sujo, mas pelo menos comida eu vou ter. E a Bíblia fala que todos os dias o pai ficava na porta esperando o filho voltar. Até que um dia, finalmente, ele voltou. Lá ao longe, o pai viu uma figura desfigurada, toda suja, toda imunda, mas ele reconheceu o filho querido dele. E aquele nobre, aquele senhor oriental, com roupas esvoaçantes, com várias joias, com turbante, com toda aquela roupa, saiu correndo para alcançar o filho. Vocês já imaginaram um idoso com toda aquela roupa cerimonial, toda aquela roupa chique, correndo no lugar de terra para encontrar o filho? Pois é, ele correu. Ele correu, abraçou o filho com todo amor. Ele falou: filho, você voltou. Que felicidade. Vamos, venha, tem uma festa para você. Restaurou o filho totalmente ao lugar que ele tinha antes. E é assim que Deus faz conosco também. Mesmo que nós amemos mais o mundo do que a Deus, mesmo que constantemente nós rejeitemos a Ele, escolhamos o mundo, Ele ainda está de braços abertos. Ele ainda fala: venha, meu filho, vem. Eu ainda te quero de volta. Eu sempre vou estar aqui por você. Todos os momentos, sempre que você precisar, eu vou estar aqui para você, porque eu te amo demais. E eu quero ver você salvo. Eu não te quero ver você perdido, eu não quero que você morra. Eu quero você na eternidade comigo. Muitas vezes, nós temos todo esse sentimento, né? Então, uau, você está lá cantando, sente aquela emoção. Eu amo a Deus, eu quero fazer a vontade dEle. E vem aquela emoção, aquela comoção, você até chora, está cantando, ouve uma pregação emocionante. Mas aí depois, quando você chega em casa, cadê tudo aquilo? Acabou. O sentimento passou, a vontade de servir a Deus passou. Você volta a comer o que você comia, volta a fazer o que você fazia, volta a ter a amizade que você tinha. E agora? Acabou. A emoção passou. Então, muito mais do que um amor simplesmente sentimental, meramente a dizer que ama, esse não é o amor verdadeiro. O amor que Deus quer de nós é um amor real, um amor de ações. Lembra que nós dissemos no começo que amor não é só uma palavra? Amor é muito mais do que isso. Cristo, por amor, se entregou por nós. Cristo, por amor, se entrega por nós todos os dias. Ele continua pedindo, ele continua suplicando: filho, venha, venha para mim de volta. Muitas vezes nós não temos essa ação. Nós falamos: não, tudo bem, Jesus morreu por mim, mas eu não posso deixar isso aqui que eu gosto, é coisa demais. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós vemos tudo que Jesus sofreu por mim e por você, todas as nossas dificuldades ficam tão pequenas. Fica tão insignificante pensar naquilo que eu gosto aqui na terra, sendo que eu tenho um céu a ganhar. Eu tenho uma eternidade de felicidade a ganhar. Então vale a pena, vale muito a pena seguir a Cristo. E é por esse amor que Deus teve por nós, que nós movemos, nos existimos, que nós estamos aqui. E é esse amor que nós devemos pregar ao mundo. É esse amor que nós devemos mostrar ao mundo. É mostrar que Cristo nos amou,
que Cristo nos salvou, que Ele ainda pode salvar o pecador, que nunca é tarde para voltar para Cristo. Que essa possa ser a nossa realidade hoje e sempre. Que nós possamos, a cada dia, escolher amar a Cristo, amar a palavra de Deus, amar a Bíblia. Não amar o celular, ou amar nossas amizades, ou a comida que eu gosto, mas realmente amar a Bíblia, amar a Deus. Realmente estudá-la, não só por ler, não só por dizer que ama a Deus, mas realmente agir como assim. Que essa possa ser nosso desejo, nossa oração todos os dias. Amém.